Vou chamar o Gustavo Uribe e Leandro Rezende também vai aparecer aqui a qualquer momento. Pronto, já estamos todos na tela, então, para repercutir agora esse apoio, mais esses dois apoios ao presidente Jair Bolsonaro. Nenhum apoio surpresa, né? Todos os dois governadores já eram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, mas a minha pergunta é, Gustavo Uribe, ter um palanque nesses estados, ter governadores que correm atrás de voto, vai fazer muita diferença para o presidente Jair Bolsonaro nesse momento? Não exatamente, Luciana. A questão é narrativa, essa palavra que o governo federal adora. É a narrativa de sair com um espírito vitorioso para a disputa do segundo turno. Jair Bolsonaro teve um resultado que não foi constatado pelas pesquisas eleitorais e ele acaba puxando uma onda considerada positiva, essa estratégia de campanha reeleição. Ou seja, já começa o segundo turno com pinta de vencedor, com os governadores ao seu lado, anunciando medidas, dizendo que viajará ao Brasil, mostrando que não está isolado. É o oposto do que a gente constatou na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Havia uma expectativa de vencer no primeiro turno ou que a diferença com Jair Bolsonaro fosse menor, não se confirmou. E aí a campanha petista entrou naquele modo desânimo, que é muito perigoso para um segundo turno. Então o que a gente vê agora é um confronto de narrativas. Qual apoio importa mais? O dos governadores que estão na ponta da linha pedindo voto ou daqueles que foram derrotados nas urnas na disputa de segundo turno, no caso de Simone Tebet ou Ciro Gomes. O que a gente pode constatar é que quando Jair Bolsonaro, por exemplo, coloca esses apoios, o mais importante de fato, que pode fazer com que haja alguma mudança, é Romeu Zema em Minas Gerais. Porque Paraná, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo já estão com Jair Bolsonaro. Mas Minas Gerais é diferente, é por isso que o presidente Jair Bolsonaro pretende praticamente morar em Minas Gerais nesse segundo turno. Isso é uma palavra de um aliado dele. Estar lá, estar ao lado de Romeu Zema para conseguir virar votos, tanto no Triângulo Mineiro, como no Vale do Jequitinhonha, como também no norte de Minas Gerais. A questão nesse momento é mostrar e animar e engajar a militância. Não é muito o que esses governadores podem fazer, mas é mostrar um clima positivo para que consiga com que a militância vire votos, sobretudo entre os indecisos. Leandro, você que ama futebol, imagina um campeonato com 2 jogos, ida e volta. Primeiro jogo, não importa se foi empate, se o outro time ganhou ou perdeu, é hora que você vai olhar a canela se está machucada, ver quem marcou gol, quem foi bem, quem não foi, se o técnico acertou. E depois tem que se preparar para outro jogo, outra decisão. Quando é que é o momento da virada? Olha, Cisney, nessa coisa do futebol, né, tem a coisa do jogo de 180 minutos. A eleição, o Lula, inclusive, tratou, depois do primeiro turno, como uma prorrogação o segundo turno como uma prorrogação do primeiro turno. Uma frase que foi mal entendida, mal interpretada, porque é, de fato, né, uma avaliação de que é uma eleição que tem componentes diferentes. Não dá para a gente dizer que é jogo zerado, igual muita gente da política trata, porque a história brasileira, ela não coloca, né, a disputa do segundo turno como uma eleição em que os candidatos partem do zero, igual é a do primeiro turno. Essa do segundo turno, o que ela está mostrando até aqui? De um lado, você tem os compromissos que o presidente Jair Bolsonaro está afirmando, eles são importantes, mas eles são de pessoas que gravitam o seu espectro político ou que estiveram com ele em outros momentos e que em 2022 preferiram não dar um apoio tão explícito e agora estão dando esse apoio explícito. Fica muito claro que o presidente conseguiu aglutinar em torno da sua candidatura do segundo turno o sentimento antipetista e ele quer deslocar o debate do segundo turno para que seja uma coisa menos um plebiscito sobre a continuidade ou não do governo dele e mais um plebiscito sobre as pessoas topam ou não topam que o PT volte ao poder. Quando a gente olha as falas dos governadores que estão dando esses apoios importantes para o presidente Jair Bolsonaro, o tom é um pouco mais esse, de investir no sentimento antipetista e menos de uma adesão programática, né? O debate, inclusive, sempre se espera que o segundo turno seja mais programático do que o primeiro. Esse está deixando muito claro para todo
mundo que não é por aí que a coisa deve seguir. A gente está aí no terceiro dia de segundo turno e não é muito pela coisa programática que essa eleição deve seguir. Mas fica muito claro que o presidente está tendo esses apoios de bolsonaristas que ficaram no primeiro turno um pouco mais restritos, são de direita, mas tiveram ali um pouco mais de restrição em aderir à campanha do presidente Jair Bolsonaro, que agora a campanha do presidente tenta dar a esses apoios um caráter de frente ampla e uma demonstração de que o presidente não está isolado. Embora isso seja verdade, também é verdade que são apoios, em sua maioria, de pessoas que já gravitavam ali em torno do presidente Jair Bolsonaro. E entre os governadores eleitos ou reeleitos já no primeiro turno, a gente traz agora a distribuição do apoio até esse momento entre Lula e Bolsonaro. Veja aí que o ex-presidente Lula, do PT, conta com o apoio de Eumano Freitas, do PT, eleito no Ceará, Carlos Brandão, do PSB, conversou conosco, inclusive, aqui ao vivo, reeleito pelo Maranhão, Rafael Fonteles, do PT, eleito no Piauí, Fátima Bezerra, do PT, reeleita no Rio Grande do Norte, e Helder Barbalho, do MDB, reeleito pelo estado do Pará. Agora, os apoios de Bolsonaro, do PL, Gladson Cameli, do PP, reeleito no Acre, Ibanez Rocha, do MDB, reeleito no Distrito Federal, Ronaldo Caiado, do União Brasil, reeleito por Goiás, Mauro Mendes, do União Brasil, reeleito no Mato Grosso, Romeu Zema, do Novo, reeleito em Minas Gerais, Ratinho Júnior, do PSD, reeleito no Paraná, Cláudio Castro, do PL, reeleito pelo estado do Rio de Janeiro, e Antônio Denarium, do PP, reeleito em Roraima. Você viu aí que a gente citou os governadores eleitos e os partidos de cada um. Agora a gente traz a orientação geral da direção das siglas que já se posicionaram para o segundo turno. Os apoios de Lula entre os partidos com representações no Congresso são PT, PCdoB, PSB, Rede, PSOL, PDT, Cidadania, Solidariedade, PROS e Avante. Agora as siglas que estão com Bolsonaro: PL, PP, Republicanos e PSC. E os partidos que adotaram uma posição de neutralidade: PSDB, PSD, Novo e MDB. A gente faz aqui um lembrete: União Brasil, que elegeu 2 governadores no primeiro turno, além de 5 senadores e 59 deputados, ainda não divulgou publicamente a posição do partido para o segundo turno das eleições presidenciais.